Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Donaire e esse é o meu canal pessoal. Muita gente confunde achando, porque eu trabalho em vários canais, que esse é o canal da Draga ou o canal da Underlan. Não, esse é o canal do Matheus Donaire. Então se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações que está vindo sempre conteúdo pesado para vocês. E o tema de hoje é um tema muito procurado pelos meus seguidores, eles sempre me mandam, que é o seguinte: Donaire, devo fazer jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas ou mesclar os dois? Roda a vinheta. Lá no início da minha carreira, uns 15, 16 anos atrás, foi implantado na minha cabeça, não só na minha cabeça, mas na cabeça de muitos atletas, de muitos indivíduos que queriam melhorar, que tinha que comer de 3 em 3 horas. Que a única solução para você evoluir era comer de 3 horas. Independente se fosse para aumentar a massa muscular ou queima de gordura. Por quê? Porque comendo de 3 em 3 horas, você iria acelerar o seu metabolismo. Era isso que se dizia. Se dizia também que se você não comesse de 3 em 3 horas, você ia catabolizar, ou seja, perder massa muscular. E você precisava de várias refeições durante o dia para ter os resultados necessários. Então a gente ficava contando as horas no relógio, cada refeição, porque você tinha medo de adiantar a refeição, porque você tinha medo de não ter feito a digestão dos alimentos anteriores que você tinha ingerido, e você tinha medo de passar da hora e catabolizar. Então assim, eu tinha muito medo de passar do tempo ou adiantar um pouco e deixar de evoluir. Então aos poucos, com o tempo passando, isso foi mudando, foi aparecendo outros estudos e a gente foi vendo que a coisa não era realmente assim. Aí foram aparecendo vários métodos, um deles o jejum intermitente. Quando o jejum intermitente apareceu, eu fui um dos primeiros que de cara falei: nossa, essa porcaria não vai dar certo. Como que o cara vai ficar horas sem comer e depois comer tudo de uma vez e vai melhorar? Não tem lógica disso. Aí conforme pessoas do seu lado vão fazendo, vão aparecendo estudos científicos, vão aparecendo atletas evoluindo fazendo, você começa a se atentar para aquilo, você começa a estudar mais. E aos poucos eu fui vendo que sim, que o jejum intermitente era uma maneira boa. Aqui na rua é complicado, então desculpa aí o áudio. Que o jejum intermitente era uma boa para alguns indivíduos também, que não só comer de 3 em 3 horas fazia evoluir, mas que o jejum intermitente também fazia os indivíduos evoluírem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que respeitar a individualidade de cada um. Cada um tem seu lado positivo. Não dá para pegar um indivíduo que tenha 120 quilos, como no meu caso, e fazer um jejum de 16 horas e querer que eu coma tudo depois que eu preciso em 8 horas, numa janela muito pequena. E não adianta a gente pegar também um indivíduo que tem a vida dele inteira corrida, que ele não consegue se programar para fazer várias refeições e fazer ele comer uma dieta fracionada, comer de 3 em 3 horas. Então você tem que respeitar essa individualidade, você tem que ler cada caso e daí você montar o planejamento para essa pessoa ou para si mesmo. E então também o que você pode fazer? Vamos supor que você faça a dieta fracionada, que você durma 8 horas por dia e tenha ali 7 refeições diárias e está fazendo isso por um tempo. Você come ali de 3 em 3 horas, todos os dias, já faz isso por um longo prazo. O jejum pode ser uma quebra disso para dar uma acelerada no seu metabolismo. Então você pode ajudar isso para dar uma quebra no platô da sua dieta. Isso a gente se faz com periodização de treino também. Isso você faz na periodização de uma distribuição alimentar também. E no caso da pessoa que faz o jejum intermitente, se ela está fazendo o jejum intermitente por muito tempo também, ela pode usar a dieta fracionada também
para dar uma quebra no que ela faz. Então não existe certo ou errado, existe tempos. Talvez num tempo você precise fazer um jejum intermitente, em outros tempos talvez você precise fazer uma dieta fracionada. Então não tem o melhor e o pior, existe o melhor para aquele momento. O jejum intermitente, ele tem alguns lados positivos. Vamos supor que você é um indivíduo ansioso, você é um obeso e tem muita ansiedade. Se você comesse no café da manhã uma refeição de shake, uma refeição pequena, aquilo ali iria te saciar por aquele momento. Mas como você deu um pico de insulina a partir do momento que você comeu, nas próximas horas você sentiria muita fome. Se você fizesse o jejum intermitente, você não daria esse pico de insulina, por exemplo, no café da manhã. Vamos supor que você iria comer só no meio da tarde. Você diminui a ansiedade. O que eu pude ver com alguns casos é que pessoas muito ansiosas, o jejum intermitente serviu muito bem. Pelo fato de você liberar alguns hormônios, né, que quando você fica em jejum você libera, além de você causar uma limpeza no seu corpo. Em jejum é bom você ingerir bastante água para você eliminar bastante as impurezas e você dar menos pico de insulina durante o seu dia. E comer de 3 em 3 horas é interessante para pessoas que têm que ingerir muitos alimentos, né? Pessoas que precisam de ter uma grande carga energética, precisam ingerir bastante alimento. Então você vai fazer o que? Você vai fracionar, porque você não vai conseguir comer tudo que você precisa comer numa janela de 8 em 8 horas. Porém, ele tem um problema. Você vai dar vários picos de insulina durante o seu dia. Então, os dois têm seu lado positivo e o seu lado negativo. Você tem que estudar o caso e escolher o melhor para você. Para vocês entenderem um pouco melhor como que dá para fazer essa transição e como que dá para usar um e outro, eu vou usar o meu próprio caso como exemplo e daí vocês usam para vocês. Quando eu iniciei a carreira lá atrás, foi plantado na minha cabeça que eu tinha que comer de 3 em 3 horas. No início, eu fazia 7 refeições, depois eu precisava comer um pouco mais, eu fazia 8 refeições, eu cheguei a fazer até 10 refeições diárias. Fiz isso por um longo tempo e com a mente fechada, no reloginho certinho, marmitinha na bolsa, sempre dieta. Chegou uma hora que eu dei uma estagnada, não conseguia mais evoluir, eu não tinha tempo de intervalo para digestão de uma refeição e outra, que é uma coisa que vocês têm que respeitar também, porque nem sempre um alimento leva o mesmo tempo para ser digerido que o outro. Então, quando você for fazer esse cálculo de horas entre as refeições, você tem que levar em consideração também o esvaziamento gástrico, a digestão do alimento. E eu não levava muito isso em consideração. Às vezes eu fazia um shake e dava o mesmo intervalo para quando eu fazia comida. Isso não é o correto. Aos poucos eu fui estudando, fui passando na mão de treinadores, fui fazendo cursos, fui conhecendo atletas aqui e lá fora, fui entendendo que eu não precisava fazer tantas refeições. Diminuí para 8 refeições. Meu corpo evoluiu um pouquinho, mas não tudo que eu precisava evoluir. Fui diminuindo, conversando com vários atletas, vários treinadores, chegamos à conclusão que eu teria que fazer mais ou menos 6 refeições. Para quê? Para eu aumentar o tempo que eu ficava em jejum e para eu ter um esvaziamento gástrico melhor, porque minha digestão é um pouco mais lenta do que os demais indivíduos. Então aí que entra o caso de você respeitar a sua individualidade. Às vezes o Giga aguenta comer 8 refeições por dia, mas o Donaire não aguenta. Às vezes o Giga ou o Brandão aguenta comer 1 quilo de comida por refeição, mas o Donaire não aguenta, ou vice-versa. E aí voltando, fazendo 6 refeições e dividindo elas bem, ficaram bem espaçadas e eu consegui, mesmo ingerindo menos alimentos, aumentar o meu peso. Por quê? Porque eu ficava mais tempo em jejum e meu gasto energético também era menor. Assim eu fazia o quê? Aumentava alguns hormônios que a gente produz quando você está em jejum, e quando eu dava o pico de insulina, aí eu respeitava as divisões
das minhas refeições e levava em consideração os horários também, de acordo com o alimento que eu comia. Se eu fazia um shake, eu dava um intervalo de 1h30 a 2 horas de refeições por refeição. Se eu fizesse uma refeição sólida, eu dava de 3 horas e meia a 4 horas de intervalo entre as refeições. E assim eu fui mudando. Hoje eu faço 5 refeições diárias, refeições maiores, consigo controlar um pouco mais minha linha de abdômen e consigo ingerir todos os nutrientes que eu consigo. Tanto em off quanto em contest, eu mantenho as 5 refeições, faço 12 horas de jejum, faço meu cardio de jejum. Isso facilitou meu físico melhorar bastante. Isso é um exemplo de transição. Isso é um exemplo de mesclar ambos os casos. Então, Donaire, existe o certo ou errado? Não, existe o melhor para você. Então você não pode levar como verdade absoluta aquilo que tal indivíduo falou em tal vídeo. Você não pode levar como verdade absoluta o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando aqui, ou o meu caso. Você tem que ver várias informações e tirar a sua própria conclusão e fazer vários testes e achar o melhor para o seu físico, ou ter um treinador, um coach que vai fazer isso tudo para você. Então é isso, fim de vídeo. Tentei falar na linguagem mais popular possível para vocês tentarem entender. Se não entendeu, deixa a sua dúvida aqui que eu vou estar tentando responder todo mundo. Aliás, a gente vem respondendo todo mundo. Não esqueça de deixar seu curtir, não esqueça de deixar seu comentário como sugestão. E se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguém, compartilha e ajude o nosso canal a crescer. Tamo junto, até a próxima, é nóis!